Estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais e você vai conferir no programa de hoje Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, o esporte nas cidades e também tem aí o Brasil fazendo bonito na ginástica rítmica e a expectativa para a abertura do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Tudo isso agora aqui no Esporte Mais. Bom, iniciando mais um programa, agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo também a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Eu falava com o meu amigo Pedrinho, Pedro Paz, que comenta conosco aqui no programa, sobre o início do campeonato, quando nós fizemos uma expectativa, e a gente colocava clubes grandes, Cruzeiro, Santos, Vasco e mais um, como times que iriam brigar na metade para baixo da tabela, que o primeiro objetivo seria não cair. E um queimou a nossa língua e vem queimando a cada rodada. Podemos dizer que já se livrou de rebaixamento há muito tempo e que hoje a meta é ser campeão brasileiro. Quem diria isso alguns meses atrás sobre o Botafogo? E o Fogão segue jogando bem, dando show, principalmente, como diz a torcida, quando cai lá no Newton Santos, porque bateu no tapetinho, já era. E o Fogão ganhou mais uma, 2-0 para cima do RB Bragantino. A verdade é que o Botafogo talvez nem tenha apresentado a sua melhor atuação no Campeonato Brasileiro. Mas o time está eficiente, objetivo, com jogadores que têm feito a diferença e quando não é um, é outro. Isso é que é importante. Quando uma equipe fica refém de um determinado esquema tático ou de alguns jogadores e não tem variações, é muito complicado se manter no topo. E o Botafogo tem conseguido fugir dessa máxima. O Botafogo tem conseguido, por exemplo, tem 2, 3 jogos aí que o Tiquinho Soares não desencanta, não faz gol, não é o craque do jogo, mas o Botafogo vence. Aí apareceu o Eduardo, que além de ser um meia que sabe organizar muito bem, chega muito bem no ataque, finaliza bem e fez o primeiro gol. E aí vem o de Plácido, que o cara tá jogando muita bola por aquele lado direito, deu passe para um gol, fez o outro, e deixou o Botafogo, mais uma vez, em estado de graça, com o seu torcedor, 2-0, vitória mais do que justa. O RB Bragantino é um bom time, bem treinado, deu trabalho, mas o Botafogo hoje é um time coeso, um time organizado e um time que não depende exclusivamente de um determinado esquema, tem variações, e também não depende de 1 ou 2 jogadores. Tem jogadores que uma partida, um determinado jogador tem feito a diferença. Na maioria da temporada, o Tiquinho Soares foi o diferencial, mas felizmente para o Botafogo, no momento que o Tiquinho não teve as suas melhores atuações, o Botafogo conseguiu vencer e de forma convincente. Isso é muito bom para que o Botafogo almeje realmente o título de campeão brasileiro. E a gente vai conferir um trechinho do que falou o técnico Cláudio Caçapa, técnico interino, está chegando aí o Bruno Granci, e a gente só tem a levantar elogios para o trabalho do Caçapa, Ele volta lá para o Lyon, na França, onde é auxiliar técnico, com a bola cheia, porque o seu aproveitamento no Botafogo foi sensacional, manteve o trabalho do Luiz Castro, a continuidade, o time não oscilou e conseguiu bons resultados. Vamos ver o que falou o elogiado, incensado ontem, no sábado à noite, pela torcida, com todos os motivos, Cláudio Caçapa. Já aproveito para fazer um agradecimento a todos, porque todos me abraçaram. E isso é muito difícil acontecer no futebol. Porque, infelizmente, o futebol todo mundo quer um pouquinho, ou muito.
Mas aqui eles têm um grupo, tanto os funcionários quanto os atletas, um grupo muito fechado. Muito fechado. E é bonito de se ver. E eu, nos meus mais lindos sonhos, nunca imaginava passar pelo que eu passei hoje. Foi algo, hoje, essas 2 semanas que aqui estou. Né? Então, meu agradecimento a todos. E falando do jogo, a análise é simples. Né? O Bragantino já sabíamos que era uma equipe qualificada, com jogadores rápidos, de transição, que era um time que gosta da bola, de ficar com a bola. E hoje eles mostraram que é uma grande equipe, que estão muito bem no campeonato. Impuseram para nós uma dificuldade muito grande de encaixe de marcação, nós não conseguimos marcá-los tão bem. E também a outra coisa que eu acho que isso faltou para nós, que era jogar mais, ficar mais com a bola. Nós não conseguimos ficar mais com a bola, talvez pela pressão que eles faziam, né? E também, é lógico, erramos muitos passes. Então hoje o Bragantino, eles foram melhores no jogo, no volume, mas nós fomos eficientes. Acho que nós fomos, hoje, eu posso usar a palavra letal. Né? Nós não tivemos muitas chances, mas as chances que nós tivemos, nós colocamos no fundo da rede. Bom, tivemos um Fluminense e Flamengo, um Flamengo e Fluminense. A ordem dos fatores não altera o produto, porque, na verdade, mais um jogo bom, disputado, com todos os ingredientes, nessa disputa interminável, né? Porque... como tem Fla-Flu hoje em dia no futebol brasileiro, né? Parece que foi o 6º já, né? E o Fluminense teve maior posse de bola, finalizou mais, mas o Flamengo criou boas oportunidades. O 0-0 no placar, o empate, no meu entendimento, não foi injusto. Mesmo o Fluminense um pouco superior. O que foi injusto foi o 0-0. Que os dois times mereciam e, inclusive, fizeram gols. Né? 2 gols anulados, o primeiro do John Arias e o lance, os dois por uma coisa igual. Talvez se o gol do Fluminense não tivesse sido anulado, o do Flamengo também não seria, né? Porque seria uma incoerência. O Fluminense teve uma falta clara do André em cima do Everton Cebolinha, houve a sequência do lance, aí o John Arias avançou do campo do Fluminense até o campo do Flamengo, com muito controle de bola, e surpreendeu porque a defesa do Flamengo esperava que ele fosse tentar avançar mais para dentro da área, ou tocar a bola, ou tentar um drible, e quando ele viu que deu aquela clareada, ele chutou sem chance para o goleiro Matheus aí do Flamengo, fazer 1-0. Mas aí o lance foi anulado lá atrás, chamado o VAR, e houve realmente a falta no lance que originou o contra-ataque. E depois, a torcida do Flamengo, que comemorou a anulação do gol do Fluminense, passou pela mesma frustração, também num belo gol, porque a jogada prosseguiu depois de uma falta, houve um empurrão claro do Pablo em cima do Cano, o juiz não deu, a jogada prosseguiu. O Gabigol, que é o Gabriel Barbosa, fez um gol que mostrou a sua categoria, né? Dominou de perna esquerda e sem deixar ela cair, bateu sem chance para o goleirão Fábio. Belíssimo gol que seria o gol do Gabigol, como teria sido do John Arias, mas novamente, aí usando o mesmo critério, com toda a correção, houve falta no lance que originou o ataque rubro-negro, legitimamente o gol do Flamengo foi anulado. Tivemos ainda, no final do jogo, uma caneta desmoralizante do Marcelo em cima do Luiz Araújo, e aí tu leva uma caneta daquela, num jogo quente, e o cara deu uma risadinha, tu acaba perdendo a cabeça, né? Na hora que o Marcelo deu uma risadinha, ele pediu para levar, estou falando aqui brincando, a gente sabe que não tem que ter isso, mas eu estou falando aqui como quem já jogou pelada e fica chateado quando leva a caneta, imagina quando o sujeito ri da cara da gente. O Marcelo joga demais, né? Ele hoje não tem mais condição física, mas falando em qualidade técnica, é absurdo, joga muito. E o Fluminense ficando no 0-0, eu digo Fluminense porque o mando de campo, embora no Maracanã, o mando de campo tricolor, Maracanã lotado, festa bonita, e o futebol tinha que ser sempre isso, né?
Dentro de campo, um belo espetáculo. Na arquibancada também. E do lado de fora, na área de bandido, né? Que não é torcedor, é bandido, fazendo aquelas arruaças que, infelizmente, às vezes, custam até mesmo a vida de outras pessoas. Grande jogo, Fluminense e Flamengo fizeram mais um clássico emocionante. Faltou o gol, mas mereciam, né? Como eu disse, o empate em 1-1, 2-2 seria justo. Bom, vamos para os outros jogos da rodada de final de semana, que falar do Cruzeiro, né? Desandou, né? Empatou em casa com o Curitiba reage no campeonato, continua no Z4, mas conseguiu conquistar nos últimos 4 jogos uma sequência muito boa. E o Cruzeiro, por outro lado, segue jogando mal, time que lá atrás andou jogando bem, chegou a sonhar aí em brigar por uma Libertadores, hoje apresenta um futebol de quem vai brigar para não cair. A sorte do Cruzeiro é que fez ali uma gordurinha em relação aos times que estão na zona de baixo, mais um time que um ataque inoperante, um ataque que não faz gols. E aí, meu amigo, time que não faz gol vai ganhar o quê no futebol? Bom, agora, por outro lado, São Paulo, hein? O que Dorival Júnior fez no São Paulo? Como eu disse outro dia no programa, imagina se o Dorival não tivesse o trabalho dele, meu amigo Antônio Alexandre, grande rubro-negro, se o trabalho do Dorival não tivesse sido interrompido no Flamengo, o estágio que o rubro-negro poderia estar. Porque as oscilações do Flamengo começaram quando o Dorival saiu. E o São Paulo foi o contrário. O Dorival assumiu o São Paulo está nas semifinais da Copa do Brasil, jogando bem na Sul-Americana e fazendo um campeonato brasileiro muito correto. E ontem foi uma grande atuação para cima do Santos, 4-1, com autoridade. Caleri, um baita de um atacante, né? Joga muito. E o Alexandre Pato, né? Voltou com os braços aí do torcedor são paulino, fazendo um belo gol, comemorando merecidamente. O Santos preocupa. O Santos, eu mantenho meu prognóstico. É time que vai brigar para não cair. Andou ganhando alguns jogos aí, mas é um time fraco. O Santos é um time que preocupa o seu torcedor. Fortaleza e Cuiabá. O Cuiabá segue surpreendendo, consegue as vitórias. O Cuiabá não consegue ganhar muito em casa, mas ele já ganhou fora de casa de várias equipes fortes, inclusive no Cruzeiro e agora do Fortaleza. 1-0, o goleirão também deu um presente no pé do Daverson, e aí o Daverson, saco, 1-0 Cuiabá. Internacional e Palmeiras 0-0, Palmeiras segue a sua sina de não jogar bem, de ser um time que tá deixando seu torcedor já não com aquela confiança que tinha de outros anos, e a coisa complicada pro lado do time do Abel Ferreira, técnico do Verdão. Bom, e fechando a rodada do final de semana, tivemos Atlético Paranaense 2-0 para cima do Bahia, se reabilitando da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo. A rodada prossegue nessa segunda-feira, tem Goiás, que está na zona de rebaixamento, contra o Atlético Mineiro. O Galo, vale lembrar, né, inaugurou aí com o jogo das lendas, né, nesse final de semana, a sua arena. Realmente um espaço muito bonito e reuniu lá grandes jogadores da história do Atlético Mineiro. Os jogos Corinthians e Grêmio e América Mineiro e Vasco ainda não tem data para acontecer em virtude do jogo Corinthians e América, que foi disputado no final de semana. Classificação emocionante do Corinthians, 3-2 para o Corinthians no tempo normal, vitória nos pênaltis e o Corinthians avança para a Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a Copa. Mas antes eu quero destacar, né, que a gente segue aguardando, falando de esporte local, uma definição do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro com relação aos jogos do Campeonato Carioca Adulto, porque já tínhamos uma semifinal definida entre Correias de Petrópolis e o Magé Futsal, e o jogo está aí ainda aguardando a definição, porque a outra semifinal, que a princípio seria Olaria e Vasco, depende dos julgamentos. Então, enquanto não houver a definição do outro confronto,
a federação não vai marcar os jogos da fase semifinal do campeonato. Destacar mais uma vez aqui, parabenizar novamente as seleções sub-17 de Guapimirim, campeã da região serrana, ao vencer Teresópolis na decisão, e de Rio das Ostras. Rio das Ostras venceu Macaé nas duas partidas decisivas e comemorou o título da região Norte Fluminense 1. Agora, Guapimirim, Rio das Ostras e as demais cidades que venceram as suas regiões esperam a definição da federação para a realização da fase final do Campeonato Estadual de Seleções, e aí vai ter todo o sorteio para sabermos quem vai enfrentar quem. E Guapimirim tem sido uma equipe muito vitoriosa nas categorias de base nos últimos anos, e Rio das Ostras buscando entrar também aí no ranking das equipes de destaque na categoria sub-17. Vamos aguardar aí a definição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Falar de Sul-Americana, a bola rola no meio de semana, o Botafogo volta a campo pela Sul-Americana, vai estar recebendo no estádio Newton Santos o time do Patronato da Argentina. Primeiro jogo na Argentina, o Botafogo já abriu uma boa vantagem, 2-0, e uma chance muito grande de avançar na Copa Sul-Americana. Nessa terça-feira tem o América contra o Colo-Colo do Chile, em Belo Horizonte, mas o Ameriquinha, que vai mal no Brasileirão, hoje é o lanterna, perdeu o jogo de ida lá no Chile por 2-1. Não é uma desvantagem irreversível. O América pode ganhar no tempo normal por 1 gol e levar para os pênaltis, e pode tentar ganhar por 2 gols e avançar de fase. Vamos aguardar para ver o que o América consegue. Já o Corinthians joga a sua definição aí no play-off da Sul-Americana na próxima quinta-feira no Peru, lá em Lima, contra o Universitário do Peru. Primeiro jogo na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica, né? Deu 1-0 para o time do Corinthians. Bom, vamos falar agora das séries menores aí do futebol do Rio de Janeiro. Meu América, pelo menos, não vai passar a vergonha de ser rebaixado da Série A2 para a Série B1, né? Ganhou do Friburguense, mas eu lamento que a derrota rebaixou o Friburguense. É um time que eu tenho muito respeito, sou morador de Teresópolis, acompanho o trabalho do Friburguense há muitos anos, e um clube que se manteve durante muito tempo na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro, que infelizmente nos últimos anos vem sofrendo aí um processo muito grave de dívidas, muita disputa interna, e isso acabou acarretando o rebaixamento da equipe de Nova Friburgo. Mas quem vai falar mais dessas divisões é o nosso amigo Gabriel Andreso, lá do site acessocarioca.com.br. E aí, Gabriel? Alô, Aragão, para você e para todos ligados conosco, chegando com mais um boletim do site acessocarioca.com.br, trazendo todas as informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro e revisitando mais uma vez tudo que rolou no último final de semana, no Campeonato Carioca das séries A2 e C e também no Brasileirão das séries C e D. A gente começa trazendo as informações da segundona, também placares e contexto das informações, muita notícia a partir de agora. Segunda divisão do Campeonato Carioca, que teve a sua penúltima rodada, acontecendo quase toda no último sábado. O Olaria voltou a ser o líder do campeonato, conseguiu uma importante vitória fora de casa em cima do Macaé, pelo placar de 2-0. Este resultado deixa também o clube da Rua Bariri perto da classificação para a semifinal e do título da Taça Santos Dumont, dada ao time de melhor campanha na primeira fase desta segundona. Os 2 gols da vitória olariense foram marcados pelo atacante Davi. O time é seguido na classificação pelo americano, que venceu o Sampaio Corrêa, que começou a rodada como líder por 1-0. O Alvinegro de Campos, que jogou em casa, chega aos 18 pontos com o resultado, enquanto o Sampaio permanece com 17. O G4 é completado pelo Arte Sul, que empatou em casa com a Cabo Friense em 0-0. Outro resultado importante da rodada foi a vitória do América em cima do Friburguense pelo placar de 2-1, jogo que terminou com vitória de virada para o América, e no finalzinho, o gol da vitória saiu aos 46 minutos do segundo tempo,
através do zagueiro Juan Sousa. Com esse resultado, o América não só se afastou das possibilidades matemáticas de rebaixamento, já não corre mais esse risco, como ainda tem chances de vaga na semifinal. Parecia impensável isso para a equipe do estádio Juninho Coutinho, mas a verdade é que o Mecão chega vivo à última rodada. Este sábado também teve um empate em 1-1 entre Araruama e Maricá, jogo esse que complementou o dia. A rodada continua na quinta-feira, na verdade se encerra neste dia com o jogo entre Petrópolis e Resende, que também será muito importante, afinal o Petrópolis tem 15 pontos, se vencer entra no G4, enquanto o Resende ainda vai ter mais algumas partidas pela frente, vai ter ainda mais 4 jogos para fazer o Gigante do Vale e também precisa da vitória para continuar com chances de classificação. Agora falando da Série C do Carioca, neste domingo tivemos os jogos de ida da semifinal, que começam a definir o acesso. Afinal de contas, essa fase semifinal é a que define os 2 times que sobem para a Série B2 e já tivemos equipes em vantagem. O Zinzani derrotou o CAAC Brasil em Nilópolis pelo placar de 1-0, gol de pênalti marcado pelo meio-atacante Denilson. Lance esse que inclusive acabou gerando muita reclamação por parte do CAAC por ter sido um alegado toque de braço. Os jogadores do CAAC Brasil não concordaram, mas o pênalti foi marcado e o Denilson fez o gol da vitória simples do Zinzani. No outro jogo do dia, Unisouza e São Cristóvão empataram em 1-1. Jogo esse que também, curiosamente, teve gols apenas de pênalti. Lucas Souza fez 1-0 para o Unisouza e Marcos Felipe empatou para o São Cricri. Os jogos de volta acontecem no próximo domingo. O São Cristóvão tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na fase de grupos, enquanto o Zinzani também, por ter conseguido essa vitória no jogo de ida, também joga pelo empate para conseguir subir para a Série B2. Agora falando de Campeonato Brasileiro da Série D, neste final de semana 2 times do Rio estiveram em campo. A Portuguesa voltou a vencer, derrotou o Atlético de Minas Gerais por 1-0 e ficou muito perto de terminar o grupo A6 na liderança. Lembrando que a Luz ainda terá mais uma última partida nesta fase de grupos antes do mata-mata, para o qual já está classificado. Enquanto o Nova Iguaçu, já eliminado, empatou em casa com o Real Noroeste em 1-1. Jogo esse que foi marcado pela despedida do volante Paulo Henrique, de 40 anos, e com mais de 200 jogos com a camisa do clube. Ele entrou nos minutos finais e recebeu uma homenagem, afinal de contas é um jogador com mais atuações na história do Laranja da Baixada. A participação dos times do Rio nessa Série D do Brasileirão, pelo menos nessa penúltima rodada, continua durante este dia, essa segunda-feira mesmo. Afinal de contas, o Resende estará em campo fora de casa contra o Democrata de Minas Gerais. Mesma altura em que o Volta Redonda joga também pela Série C do Campeonato Brasileiro. Voltaço que também estará em campo nessa segunda-feira à noite, lutando pela classificação para a fase de mata-mata. E para fechar, a Série B1 do Carioca, nós já informamos no nosso último boletim, começa no próximo dia 9 de setembro. A tabela já está toda lá no site Acesso Carioca para você acompanhar. Inclusive tem outra novidade, saiu hoje a tabela da Série B2, a 4ª divisão, que está prevista para começar no dia 16 de setembro, um dia depois da B1, portanto tem terceirona e quartona já com tabelas definidas. E a tabela da quartona, que saiu do forno agora, tá fresquinha, você também acompanha em acessocarioca.com.br, lá tem todas as informações devidamente atualizadas para você. Além, é claro, de muitas outras notícias, matérias especiais e tudo mais que você tem que saber sobre o futebol carioca de menor investimento. A gente volta no final dessa semana com muito mais. Valeu, Aragão. Grande abraço. Falar rapidamente aqui de Copa do Brasil e destacar que nós teríamos nessa segunda-feira à tarde o sorteio para definir os adversários, já conhecemos, né? A ordem do mando de campo da semifinal. Teremos numa semifinal Flamengo e Grêmio, na outra Corinthians e São Paulo. Desses 4 times, o único que nunca venceu a Copa do Brasil é o Tricolor Paulista. Todos os outros ganharam a Copa do Brasil por mais de uma oportunidade. O Grêmio é o segundo maior ganhador, atrás apenas do Cruzeiro, e o Flamengo, se vencer, vai se aproximar ainda mais do Cruzeiro. Vamos aguardar e no próximo Esporte Mais a gente fala sobre como ficou o sorteio, quem vai jogar a primeira em casa, quem vai jogar a primeira fora de casa. A gente vai seguindo agora para lembrar que na próxima quinta-feira teremos na Austrália a abertura do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Há uma grande expectativa de que o Brasil faça talvez a sua melhor campanha, por que não sonhar até com o título. Os últimos jogos amistosos, competições que o Brasil disputou, deixaram o grupo da técnica sueca Pia Snow Red muito confiante. Vamos ver
se o Brasil vai conseguir confirmar isso. O Brasil só estreia na competição na próxima segunda-feira, dia 24. O grupo do Brasil tem ainda França, Jamaica e Panamá. E para fechar o programa, nós vamos trazer aí uma notícia muito bacana, que o Brasil que ganhou ouro na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, disputada na Romênia. Pela primeira vez em sua história, o Brasil conquistou mais de uma medalha em uma mesma etapa de Copa do Mundo da modalidade. E logo 4. Na prova mista, as meninas do Brasil ficaram com ouro. Além disso, o Brasil conquistou uma prata nos 5 arcos, bronze no individual geral e bronze individual para Bárbara Domingos na competição de fita. Parabéns aí às meninas do Brasil, especialmente a equipe que conquistou a medalha de ouro, deixando para trás as favoritas da Itália e da Bulgária. Bacana a gente trazer notícias também de outras modalidades, além do futebol e do futsal, aqui no nosso programa. Quero agradecer a nossa equipe técnica e, em especial, você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço e até o próximo. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz.
Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis.